Não deixe o samba morrer. E o Marapuca lá na beira da estrada. Você pra mim foi um sonho. Bom dia, oficialmente falando. Tudo beleza? Tudo jóia? Para quem me conhece, sou o professor Valdir Júnior. Para quem não me conhece, também sou o professor Valdir Júnior. E esse é o História Mal Cantada. A ideia do canal é construir paródias ruins com o objetivo de facilitar na compreensão dos nossos conteúdos de história. Certo? A revisão de hoje é sobre como os antigos chegaram à América, como o nosso continente, o continente americano, foi povoado, como chegaram os primeiros habitantes da América. Enfim, o nosso conteúdo, a nossa revisão, então, é sobre a identidade do homem americano. E para falar sobre isso, a música parodiada foi Desenho de Deus, cantada por Armandinho, que já foi hit, já fez muito sucesso no Brasil, e hoje nós vamos utilizar para fazer a nossa revisão. Então, vamos à paródia, sofram aí na tela. O homem chegou à América, ele veio caminhando. Quando o homem chegou à América, ele veio caminhando. Pelo estreito de Bering, pelo estreito de Bering, estreito de Bering, pelo estreito de Bering. Quando o homem chegou à América, ele veio navegando. Quando o homem chegou à América, ele veio navegando. Pelo Oceano Atlântico ou pelo Pacífico. Pelo Oceano Atlântico ou pelo Pacífico. Foi a nossa paródia, né? Avisei antes, é ruim, mas tem um objetivo nobre, realizar a nossa revisão. Ou melhor, para acompanhar o desenho aqui, né, a letrinha aqui, a nossa revisão. Aí assim ficou mais legal, né? Como eu disse antes, a nossa revisão é sobre como os homens ocuparam o nosso continente americano, como eles chegaram até aqui. Lembrando, a paródia é uma ferramenta, não substitui o que seu professor fala e nem o seu livro didático. É só mais uma ferramenta, beleza? Então vamos lá, vamos à nossa paródia, vamos ao nosso conteúdo. Então, galerinha, ó, a primeira parte da paródia diz assim: o homem chegou à América caminhando pelo Estreito de Bering, certo? Caminhando pelo Estreito de Bering. Então, é isso que diz a teoria mais aceita pela comunidade científica internacional. Ou seja, essa teoria diz que o homem chegou caminhando pelo Estreito de Bering. Essa teoria é chamada de modelo de Clovis ou rota siberiana. É importante dizer o seguinte, ela é a mais aceita internacionalmente, mas não é a única explicação. Existem outras hipóteses e outras possibilidades que nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo. Mas, de acordo com essa hipótese, de acordo com essa possibilidade, o homem chegou à América pelo Estreito de Bering há mais ou menos 15 mil anos atrás. A verdade, essa teoria diz que existiram duas levas migratórias que chegaram ao continente americano. Dois grupos humanos distintos. O grupo mais antigo chegou aproximadamente 15 mil anos atrás e era composto pelos paleoamericanos. O grupo mais recente chegou a aproximadamente 11 mil anos e composto pelos indivíduos ameríndios, os atuais descendentes dos índios da América. Diz então a teoria que há 15 mil anos atrás, os paleoíndios atravessaram pelo Estreito de Bering e chegaram ao continente americano. Esses paleoíndios tinham características semelhantes ao da Luzia, que é essa imagem que você está vendo aqui do lado. Quem é a Luzia, galerinha? Luzia é o fóssil humano mais antigo até hoje encontrado na América. Nos sítios arqueológicos da América de uma maneira geral, existem vestígios da presença do homem que são mais antigos do que o fóssil da Luzia, mas são vestígios da presença humana. Fóssil humano propriamente dito, o mais antigo é a Luzia. Os outros são mais recentes que a Luzia. A Luzia tem datação aproximadamente de 12 mil anos atrás. E olha que interessante, a Luzia foi encontrada onde? No Brasil, na região de Minas Gerais, mais precisamente na região de Belo Horizonte. Então percebam o seguinte, o fóssil mais antigo da América foi encontrado no Brasil.
Sendo assim, galerinha, os sítios arqueológicos do Brasil, eles podem ajudar a desvendar esse mistério de como o homem chegou à América. Os sítios arqueológicos brasileiros podem ajudar a desvendar esse mistério, certo? Voltando então, colocando de novo. O modelo de Clovis diz que o homem chegou à América em 2 levas migratórias, uma há 15 mil anos e outra há 11 mil anos. Os paleoamericanos e os ameríndios. E como que eles atravessaram esse Estreito de Bering? Vocês estão vendo a imagem aqui, né? Existe o mar separando os 2 continentes. A explicação é a seguinte: era o fim de uma era glacial e justamente por ser o fim de uma era glacial, as águas do mar estavam no nível abaixo do normal. E por essa razão, formou-se uma faixa de terra ligando os 2 continentes. Saíram de um continente e chegaram ao outro continente. Saíram da Sibéria e chegaram ao Alasca. E do Alasca foram povoando toda a América. Essa teoria foi proposta por um professor brasileiro, um arqueólogo brasileiro chamado Walter Neves. Está aqui a imagem do Walter Neves, vocês estão acompanhando aqui do lado, né? Esse professor brasileiro é quem propôs essa adequação do modelo de Clovis, que no início o modelo de Clovis não era assim. E depois o professor Walter Neves propôs essa adequação, né, dizendo que o homem chegou à América nessas 2 levas migratórias. Entretanto, como eu disse antes, essa teoria não é única, ela passou a ser questionada. Por que ela passou a ser questionada? Porque foram feitas novas descobertas, novos vestígios da presença do homem foram encontrados em sítios arqueológicos da Venezuela, do Chile e da Argentina e também no Brasil, no Piauí, e esses vestígios são mais antigos do que os vestígios que sustentam o modelo de Clovis. Diante disso, a galera começou a se questionar. Pô, e aí? Talvez não tenha sido esse caminho. Talvez os homens tenham chegado à América por um outro caminho, né? E aí, então, surge, até como diz a paródia, a segunda parte da paródia, ela diz assim, né? Quando o homem chegou à América, ele veio navegando pelo Oceano Pacífico. É isso que diz a segunda possibilidade, é isso que diz a segunda hipótese. O homem chegou à América navegando pelo Oceano Pacífico, chamada de Rota do Pacífico. E como que isso ocorreu? Como que o homem conseguiu percorrer, né, com embarcações, atravessar o mar e chegar até a América? A mesma explicação. Era fim de uma era glacial, então a água do mar, o nível da água do mar estava abaixo do que o habitual e se formaram diversas ilhas. Sendo assim, o homem saiu da África, chegou à Europa, à Oceania, da Oceania chegou à América em pequenas embarcações, seguindo de ilha em ilha. Essa hipótese, essa teoria se justifica por quê? Segundo os pesquisadores que defendem essa ideia, ela se justifica porque foram encontrados fósseis, vestígios da presença do homem na região do Chile, da Argentina e da Venezuela. Então, segundo essa teoria, o homem chegou à América há aproximadamente 15 mil anos, mas não veio pelo Estreito de Bering, veio pelo Oceano Pacífico. E assim, de ilha em ilha, em pequenas embarcações, em decorrência do fim de uma era glacial, o homem chegou à América e povoou a América. A terceira possibilidade. A terceira possibilidade, galerinha, como diz a paródia, né? O homem chegou à América navegando pelo Oceano Atlântico. É isso que diz a terceira possibilidade, a Rota do Atlântico. E essa possibilidade, essa hipótese, essa teoria foi proposta por uma arqueóloga brasileira chamada Niede Guidon. Guidon. Entendeu? Niede Guidon. Não, brincadeira. Não é esse Guidon aqui não. Brincadeirinha. Voltando, a arqueóloga chamada Niede Guidon, que é essa senhora aqui, essa arqueóloga extremamente respeitada, e ela quem propôs a teoria da Rota do Atlântico. Segundo a Niede Guidon, ela é a pesquisadora responsável por um sítio arqueológico localizado na região do Piauí. O sítio arqueológico é chamado de Pedra Furada. E aí, nesse sítio arqueológico, ela encontrou artefatos de pedra e restos de carvão
que são anteriores a 50 mil anos. Alguns livros falam em 50 mil anos, outros falam em 80 mil anos. O fato é que os artefatos de pedra e os resquícios de carvão encontrados naquela região são muito mais antigos do que os outros encontrados nos demais sítios arqueológicos. Foi por conta disso que ela chegou à conclusão de que o homem veio à América, da África, diretamente para a América através do Oceano Atlântico. Agora, importante, essa teoria da Nied Guidon, embora ela esteja convencida disso, ela esteja convencida de que os artefatos, os vestígios da presença humana foram de fato produzidos pelo próprio homem, a comunidade científica questiona isso. A comunidade científica internacional questiona esse argumento da Nied Guidon. Eles dizem o seguinte, ó, nós não discutimos quanto à datação. Os artefatos de pedra são de fato datados com 50 mil anos. A dúvida da comunidade internacional é se esses artefatos de pedra são de fato produção humana, ou se os agentes da natureza é que lascaram essa pedra, que deram a ela esse formato. Que a pedra tem essa datação, sem dúvida. A dúvida da comunidade internacional é, foi o homem quem fez isso? A mesma coisa acontece com o carvão. Eles não questionam a datação do carbono ou do carvão. Eles não questionam a datação do carvão. Tá provado, beleza, não questionamos isso. O nosso questionamento é, foi o homem quem produziu esse fogo ou esse fogo surgiu por elementos, por forças da natureza? Que existem vestígios de que houve fogo, existe. Mas foi o homem quem produziu esse fogo? Por conta disso, a teoria da Nied Guidon, então, ela é questionada. O fato, galerinha, aqui, como eu disse, 3 possibilidades, né? A rota siberiana, também chamada de modelo de Clovis, o homem chegou caminhando pelo Estreito de Bering e essa rota foi questionada. Nós temos também a rota do Pacífico, que o homem veio em decorrência da glaciação, de ilha em ilha, em pequenas embarcações, e chegou à América. A África, Europa, Oceania, América. Também foi questionada. E nós temos a teoria da Nied Guidon, que o homem saiu da África e chegou direto à América. São essas as 3 principais teorias do povoamento americano, da identidade do homem americano. Essas são as 3 principais hipóteses, principais teorias. Então é isso, galerinha. Essa foi a nossa revisão de hoje, né? Lembrando, falei lá antes, revisão. Quer saber mais sobre o assunto? Pesquise o seu livro didático, converse com o seu professor, né? Se você gostou do vídeo, os alunos pediram para falar isso. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha aí, ó, se inscreva no canal. Ao final do vídeo, como sempre, você vai ter a bibliografia que foi consultada para montar essa aula, né? Se você quer só a paródia, o link se encontra aqui na descrição, a letra da paródia também se encontra na descrição do vídeo. Lembrando, estudar história é moleza, mais fácil que fazer miojo. Tem alguma dificuldade? Quer tirar alguma dúvida? Visite o História Mal Cantada. Professor Valdir Júnior, muitíssimo obrigado, valeu, fui!